Saúde VersoCast, seu bate-papo saudável. Hoje falando sobre odontologia. Recebendo aqui no nosso estúdio, Dr. José Márcio Amaral. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a odontologia. Também a doutora Maitê Diniz Amaral. Muito obrigada. Obrigada a você, Rafaela. Primeiro vamos falar a respeito dessa relação de vocês, pai e filha, trabalhando juntos. Como que foi, Maitê, esse seu despertar? Você contou que não começou logo de cara na odontologia. Não. Tive uma trajetória antes de publicitária. Me aventurei em São Paulo, nos meios de São Paulo. E depois, acho que depois de 7 anos já em São Paulo, 3 anos de agência, aí que eu vim para a área da odontologia, para a área da saúde. É muito apaixonante, né? Quando você entra em contato cada vez mais com a parte da odontologia, você vê de fato o impacto que você traz para a vida das pessoas, para a vida ao redor das pessoas, né? Então foi apaixonante, assim, quando eu entendi o significado, né, do que ele fazia, do que o implante vida fazia, eu falei, não tem como. Vou ter que voltar atrás e retomar a decisão, né? Que é engraçado, a gente acha que a gente tem que fazer essa decisão já com 17 anos, né? O que não se tem maturidade novo, nenhuma, né? para se escolher algo tão importante, né? Alguns acertam de primeira, outros têm uma segunda oportunidade. Aliás, foi seu caso, né, doutor? Desde cedo, odontologia já na sua vida. Conta um pouquinho dessa história. Desde sempre. Eu falo de que meu pai era advogado, minha mãe uma biomédica, e por habilidades, né, assim, por querer se assimilar, eu queria ser que nem meu pai, um advogado, mas eu seria péssimo, né, porque eu não sei escrever. E da minha mãe eu tinha algumas influências de artesanato, então era uma pessoa que era muito dedicada, tinha muitas habilidades manuais. Quando eu fiquei só eu e ela numa casa, porque os meus pais se separaram e meu irmão casou, as diversões não eram como as de hoje, de ter uma rede vasta de televisão, Instagram, né? Não, né? Eram relações mais humanas. E a gente tinha que achar alguma coisa para se divertir. Então, minha mãe é artesã, então minha mãe pintava, minha mãe fazia tricô, fazia crochê, e eu fui aprendendo tudo isso com ela, né? Porque ela falou assim, vamos botar alguma coisa para esse moço fazer. E eu acho que essa relação com a minha mãe de ser uma artesã veio trazendo essa habilidade que hoje eu uso na odontologia com muito prazer, né? Então, a Maitê, junto que a Maitê falou, a Maitê gosta de gente, né? O que toca ela, o que talvez tenha motivado ela a vir para a odontologia foi essa proposta de modificar as pessoas, a autoestima das pessoas. Então, junta, no meu caso, a habilidade com gostar do ser humano, de gostar de tratar com gente, para mim é uma diversão. E aí é uma vida inteira dedicada à odontologia, inclusive, o senhor é professor também, conta um pouquinho. Então, nunca deixei, aliás, eu saí da faculdade, eu fiz toda a carreira, né? Antes de me formar, eu fui monitor de uma cadeira, que é o primeiro estágio antes de você se formar. Depois de monitor, eu fui estagiário, depois de estagiário, professor assistente, e depois de professor assistente, coordenador da implantodontia. Sou 100% Unimes, né, desde as cadeiras mais da graduação até a pós-graduação. Minha carteira assinada com a Unimes está datada de 1982. Sou extremamente grato à família Viegas, né, porque temos uma relação de amizade também nesses 45 anos ou mais de amizade. E é isso, sou apaixonado por essas duas coisas, ensinar e trabalhar com gente. E a minha paixão é ser pai, né? Então é muito bom. Fazer na chapa da Unimes. O primeiro emprego não, na Unimes. até mesmo para que as pessoas entendam, né? Desde 1982 com carteira assinada na faculdade, né? Quantos anos esse moço tem, né? Bom, é porque antes de eu entrar na faculdade, eu era funcionário da universidade, da faculdade. E eu trabalhava na cantina. Então, eu saí da cantina da faculdade para iniciar a graduação de odontologia, o que não era fácil, né? Era uma faculdade cara, né? Difícil, mas graças a Deus, Deus foi dando as oportunidades, né? Para que a gente pudesse, de uma família pobre e humilde, conseguir uma
vencer na carreira, né? Uma ascensão na carreira. Sem sacrifício não tem recompensa, e acaba tendo uma outra vertente para você, né, Maitê? Porque enquanto seu pai está contando essa história de, desde sempre, saber o que queria em relação à profissão, você se descobriu. E como é que foi essa mudança de chave no dia a dia, trabalhar com odontologia? Acho que muitas pessoas até que estão ouvindo podem passar por isso. É legal que você dê um relato. Rafa, é muito diferente, é engraçado, porque você chega num ponto de uma profissão que parece que você já está com aquela cabeça formada para um olhar, né? E de repente você tem que mudar a chavinha e começar a olhar a mesma situação por uma outra ótica, com conhecimentos novos, né? Que você está adquirindo. Chega um momento que você já está acostumada, né? E daí você do nada, de repente, está tendo que aprender tudo novo, né? Mas é o que eu falo, assim, eu tenho muita sorte, né? Porque eu fui de uma profissão para uma outra profissão que, graças a Deus, eu já tenho alguém aí que abriu muitas portas para mim pela frente, né? Então, é diferente de alguém que sai da sua profissão e tá iniciando do zero, né? Eu tive uma experiência de iniciar do zero na publicidade, né? Que eu não tinha pai, eu não tinha gente aí lá na frente, mas na odontologia é diferente, né? E o que eu sou muito grata, inclusive, é de não ter descoberto a odontologia antes, justamente por ter tido experiências sozinhas antes, né? Então, talvez saindo de um colégio, já indo direto pro colo dele, né? Para os braços, para as asas, para tudo que ele construiu, né? Eu não teria percebido a importância de tudo isso, né? Porque na publicidade eu fui atrás, né? Daí tem que se vira nos 30, né? Você tem que estudar para passar no vestibular, estudar para passar na melhor entidade que tem, né? Estudar para passar nos processos seletivos, né? Ser aceita numa grande agência, numa grande empresa, tentar se destacar lá dentro, né? Sem ninguém te conhecer, com um monte de gente ao seu redor. Né? Sem dar carteirada, né, Rafaela? Né? Como Sem ter alguém o termo que você usou, né? Porque a trajetória dela sempre foi assim. Eu tenho muito orgulho do que ela foi na publicidade, né? Porque ela entrou na SPM, que é uma faculdade concorrida, ela entrou na empresa júnior, que a concorrência é maior do que para você entrar na faculdade. Ela, depois de 6 meses de faculdade, ela começou a trabalhar e ela nunca mais parou, porque ela saiu da júnior, pegando os cargos de elevação até chegar numa agência como a África do Nizam Guanais. Então, não é uma trajetória muito bonita dentro, e ela conquistou isso, como ela falou, sozinha, sem carteirada e sem ajuda de ninguém. Isso é muito bom, né? E soube valorizar isso no momento onde que o cenário dela hoje é um ecossistema diferente, né? Um ecossistema onde ela fez a faculdade de graduação, aonde eu me formei e onde eu sou professor. Então, ela teve o melhor dessa odontologia, né? Essa da odontologia que a gente fala de hoje, de moderna, de alta performance, ela teve acesso. E tem acesso de imediato, né? O que acontece de novo, ela já está... Hoje a gente tem um escaneamento na clínica. Sim. Já ouviu falar? Então, nunca ouvi falar. Até ia perguntar para vocês sobre as novas tecnologias, porque vocês falaram de escaneamento, a gente sabe... Desde outro dia eu fui fazer um raio-x odontológico, falei, sério que é isso? Um aparelhinho tão pequeno? Contem um pouquinho sobre isso. Então, uma das grandes novidades, que já para ele não é tão novidade, mas que está aí polarizando na odontologia, é o escaneamento. Então, ao invés de fazer aquela moldagem de alginato que todo mundo passa Sério, mal... não existe mais? Ela existe para alguns casos, mas mínimos, né? Hoje a gente consegue resolver a maioria dos casos com escaneamento. Intraorais. Intraoral, que é uma câmera praticamente. É uma câmera que reproduz numa imagem 3D, né? E assim, hoje, desde que eu entrei na faculdade, eu escuto em vários congressos muitos dentistas falando do difícil acesso, né? Dividir, parcelar, mas que tem que ter porque é muito importante. E eu aprendi a escanear antes de fazer o ginato. Então, assim, só fechando naquela ideia, né? São oportunidades que, pra mim, são hiper mega valorizadas. E hoje em dia tem isso, né? Tem muitas tecnologias novas. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que era na sua época e... Esse paralelo? A evolução. Nossa, esse paralelo.
era diametralmente oposta ao que a gente tem hoje. Exemplo da minha especialidade hoje, o qual eu sou professor, implantodontia. Para você planejar a colocação de um parafuso dentro do osso, você se baseava numa radiografia que a gente chamava de janeloscópio, né? Você pegava a radiografia e olhava na janela para poder olhar se tinha osso ou não, né? Hoje em dia você pede uma tomo, que nós temos hoje na clínica, uma tomografia, que vai te dar em imagem 3D o que você tem de osso. O scanner te ajuda a dizer aonde você precisa de dente, né? Porque o implante é uma raiz artificial que a gente vai colocar uma coroa, né? Então, essas tecnologias, na minha época, não existiam, né? Ter tanta precisão, o que traz muita assertividade quando a gente quer falar de reabilitações estéticas através do implante. Colocar um parafuso dentro do osso, naquela época, era muito perigoso, porque você colocava um parafuso, osso integrava, ok, grudava no osso, ok, a probabilidade é boa, mas em compensação, como é que viriam as próteses em cima disso? Que o paciente, quando vai te procurar, quando ele fala implante, doutor, eu quero botar um implante, ele não imagina que é um parafuso que coloca dentro do osso, ele imagina o dente que ele perdeu, é isso que ele quer. E no passado, sem essas tecnologias de hoje, escaneamento, tomografia, softwares para você colocar um implante com precisão, guias para te orientar durante a colocação do implante, ou seja, isso era ter sucesso estético no passado era uma coisa muito difícil. E nós, implantodontistas do passado, porque eu sou implantodontista do passado, nos escondíamos atrás de que nós não vendemos estética, nós vendemos função, ou seja, tu perdeu o dente, eu estou devolvendo um ponto para tu mastigar e não para que você tenha um sorriso perfeito. E hoje em dia, essa cobrança é muito grande. A gente tem que vender estética, sim. Então, um implante colocado tem que ter um conceito estético para que as pessoas olhem e falem, caraca, não percebo que tem implante aí. Experiência própria, eu tenho realmente não parece que eu tenho um implante. Você não sente nada. É uma situação normal. Claro que quando você fica sem um dente em algum momento, que é o tempo que o senhor falou do tratamento, você se estranha, mas nada de outro mundo. E até queria que o senhor falasse a sua clínica, Implante Vida. Aliás, um nome que já traz um frescor. Como que foi a criação? Então, foi numa conversa em família, aonde a gente começou a pensar. Eu acho que eu tinha pensado uni-implante e já tinha, e a gente foi buscando dentro dessas ideias, né, de implante, de que qualidade de vida, até que a gente chegou no Implante Vida. A parte dessa construção foi também do Will e da mãe da Maitê também, na busca desse nome. Foi aquele consenso, aquela conversa que falou assim, por que não isso? E então a gente como é o funcionamento hoje? Trabalhar. Do Implante Vida? O Implante Vida é mais ou menos implante esse conceito na sua vida, porque a gente não é só uma clínica de implante, a gente é uma clínica de harmonização orofacial, a gente é uma clínica de odontologia do esporte, a gente é uma clínica reabilitadora, a gente é uma clínica de ortodontia, onde usa tecnologia de aparelhos invisíveis. Então, o implante ficou de 18 anos que ele foi criado até hoje, mas ela não é uma clínica especializada em implante. A gente gosta muito de ser uma clínica nichada, né? Quando as pessoas pensarem em Implante Vida. Mas a gente quer levar esse conceito, que é uma coisa que a Maitê bate sempre, de que nós somos mais do que isso, né? Nós somos uma clínica que é totalmente abrangente e fechada em todas as especialidades. Então, implante esse conceito na sua vida e não implante um parafuso no seu dente. É implantar a vida, né? Qualquer tratamento engraçado, né? Como a boca ela interfere no nosso dia a dia, na nossa autoestima. Então, sem dúvida. Você vai, às vezes, para fazer um aparelho, né? Um clareamento, e você vê que, assim, ou até harmonização facial, você vê que as pessoas saem com mais vida de lá, né? Não é sorrindo mais só, mas é com mais vida, né? Com mais vontade de viver. Então, difícil desapegar desse nome. Foi por acaso? Faz todo sentido. E aquilo que a Maitê falou, assim, ela se apegou muito ao conceito de você aumentar a autoestima do paciente, de você ser importante na vida de alguém, né? E a gente sabe,
quantas dores as pessoas não carregam por conta, às vezes, de um sorriso que não é perfeito ou porque perdeu os dentes. Eu conto uma história de que o implante ele veio numa época onde existiam desdentados totais e não existia uma prótese fixa, eles usavam dentaduras. Dentaduras significa que você perdeu todos os seus dentes e tem 2 chapas na boca que não param, né? Então, imagina alguém que tinha vocação ou que cantava muito bem. Depois que se perde os dentes, perde a autoestima. Parte da tua habilidade de cantar, do teu dom de cantar. Porque a fala, ela passa pelos dentes. Imagina você, um locutor, por exemplo, usando uma dentadura, né? Você vai passar por um período difícil. Mas alguns outros aspectos de quem usa dentadura beijar, cantar, assobiar. E quando você transforma o que era uma dentadura em uma prótese que é móvel, em uma prótese fixa sobre implante, você reabilita esse paciente, você aumenta a autoestima dele. Então, tu imagina alguém que, quando a gente reabilitou um paciente na faculdade, que ele usava há 10 anos uma dentadura, nós transformamos a prótese em uma prótese fixa. A primeira coisa que ele queria fazer quando saísse da faculdade não era comer uma carne, ele queria ir para casa beijar a esposa, que há 10 anos ele não beijava. Então, imagina qual é o impacto dentro do coração de uma pessoa quando você trabalha nisso. Então, isso era uma parte funcional. E sem contar a estética, né? De pessoas que não têm estética e que você tem reabilitando com facetas ou com aparelhos ortodônticos. Existe um impacto muito grande na vida das pessoas e acho que é por isso que a Maitê se encantou, porque a gente causa um impacto muito grande na vida das pessoas, bem trabalhado. E detalhe, o sorriso é o cartão de visita das pessoas. Então, quando você tem justamente esse sorriso impactado, de fato, mexe até com a saúde mental. E até queria que vocês falassem a respeito da importância que as pessoas precisam dar. A gente falava aqui, antes de começar a gravar, a boca, ela é a porta de entrada também, infelizmente, de muitas doenças, se não tiver o acompanhamento necessário. Então, o que as pessoas devem fazer? Às vezes, qualquer sinal, tá com o dente mole, vai ver que vai cair, um canal mal feito, algum problema. Como que deve ser essa busca? Eu acho que essa busca deve ser não pelo Instagram. Sim, boa. Você levou para um lado bom. É um bom ponto. Nem pelo doutor Google. Eu acho que Google. Hoje... Não é pela quem dança melhor. Nem pela inteligência artificial. Não, eu acho que o ponto principal hoje, que eu acho que a gente sofre muito, é assim, eu acho que graças também a essas mídias, a odontologia ela é mais falada, ela é mais vista, ela impacta diferentemente do passado. Acho que talvez numa roda a gente só tivesse uma oportunidade de falar de odontologia se tu me contasse a tua experiência. Daí, ok, quem é teu dentista, né? Exato. Então, te motivava a falar sobre odontologia. Graças a Deus, nós não estávamos na televisão toda hora, as clínicas odontológicas falando, põe o implante, faz clareamento, usa aparelho. Não, né? Mas hoje as mídias fazem isso. Mas tem mais chances de conscientização, né? E de botar na cabeça dela, falar, puxa, eu preciso ir no dentista. Né? Você é tocado, né? Mexendo no Instagram, opa, clínica de dentista, opa, clínica de dentista. Então, você é tocado a pensar em você. Então, acho que a gente está no caminho certo. O caminho errado, que eu fiz a brincadeira até, é não avaliar as pessoas pela quantidade de seguidores, né? E você ter um dentista de confiança, onde ele tenha referências, né? E não as curtidas, que eu acho que isso é super importante. O que faço essa crítica em virtude até do falecimento do moço, que foi na esteticista, né? Gastou o que gastou e morreu, porque ela tinha 250 mil seguidores. Na verdade, nem esteticista era direito. Nem era. Então, é assim, procurem, né? Tem CRO, tem o Conselho Regional, tem o Reclame Aqui, tem um monte de coisa. Cuide da sua boca, pense em 6 meses, de ano em ano, mas num dentista que você chame de seu, né? Sim. Aqui nós temos excelentes dentistas na cidade, porque nós somos produtores de dentistas, né? Com 2 faculdades, e começando uma terceira, então a gente produz dentista com históricos, né? A Unimes tem 50 anos de odontologia, então
quantos profissionais a Unimes veio fazendo durante anos. Então, temos bons profissionais, é Sim. saber procurar. Mas E até... a odontologia mais cara, ela sempre vai ser aquela que você tem que fazer 2 vezes, né? Exato. E assim, é dor de cabeça, né? É tempo, não é só o dinheiro investido. Então, tem que procurar direitinho, escolher, pergunta pro dentista qual é a formação dele, quantos anos ele tá no mercado. Especialização, especialidade, que isso faz importância. Importante, né? Eu acho que tem 2 pontos que a gente pode falar, que inclusive foi algo que vocês levantaram, mas tem um que preocupa, acho que as pessoas em geral. Ninguém, muitas vezes, dá valor ao que a gente está dizendo em relação a custo versus investimento. Então, não é um gasto que você vai ter se você precisa ir no dentista, é um investimento para evitar algo pior. Mas, às vezes, o que chama atenção é que o barato sai caro, você falou. E existem muitas clínicas, até populares hoje em dia. Então, o senhor falou do Instagram, vou até mais além. Às vezes, as pessoas entregam um panfleto na rua e tem que tomar cuidado. Como que vocês enxergam essa massificação? Porque até virou piada, assim, meme, em rede social, da quantidade de locais que tem servindo N coisas. É um assunto bem delicado, né? Eu vou te dizer que é bem difícil, porque você nos perguntou se éramos uma franquia. Não somos uma franquia, e a grande dificuldade de você ter uma franquia é você replicar o que a gente tem no Instituto Implante Vida. É difícil encontrar profissionais que você confie, né? Que esteja conosco, por exemplo, há 15 anos, 16 anos. Hoje, quando a gente fala de popularização da odontologia, tem a Odonto Company, exemplo, onde que o garoto propaganda é o Ratinho. Tem um que é a Cláudia Raia, Ivete Sangalo. Então, as pessoas elas têm que ter essa consciência de saber de que não são essas pessoas que estão fazendo a propaganda que são pacientes de lá, e também não são os dentistas que vão te socorrer quando você tiver um problema. Então, eu sou muito crítico com relação a isso. É que é um se na hora que tiver, atual, sim. Quando você tiver com dor de dente, você vai procurar a pessoa que estava lá estampada na propaganda. Nós não temos isso. É difícil formar uma equipe, somos uma equipe de 25 pessoas dentro do Instituto Implante Vida, todos especialistas ou fazendo pós-graduação, e é muito difícil. E o barato sempre sai caro. E essa conta nunca fecha com grandes franquias, porque quem está na ponta, que é o dentista, a culpa não é dele do mau tratamento. A culpa é esse sistema de comercializar muito a odontologia. Você tem que dar para a franquia, você tem que dar para o dono quem comprou a franquia, o franqueador, a franquia, e o dentista na ponta. E o dentista sofre muito com isso, porque nem tem especialidades e são colocados no mercado. É muito capitalismo e pouca saúde, né? Assim, exato. E os dentistas que acabam entrando nisso são os recém-formados que precisam de um lugar para trabalhar, né? E muitas vezes é transitório, porque sabe que precisa daquilo momentâneo, mas acaba entrando e não se identificando também com muitas escolhas da clínica popular, de forma de economizar e não pensar no paciente. Então também fica de uma maneira transitória saindo, então você começa seu tratamento e nunca vai terminar com a mesma pessoa. Ou você combina com algum dentista e vai em 2 semanas depois, esse dentista já não tá mais no lugar, né? Então, assim, é realmente algo muito sério, e a quantidade de paciente que a gente recebe, de que foi na ingenuidade, porque você vê uma marca falta de consolidada no Brasil inteiro, né? Que tá lá estampada patrocinando o futebol, né? Que tá no futebol. Hoje em dia, falando em futebol, a gente tem o exemplo das bets, que aí já é um assunto longo, mas também entra nessa questão do patrocínio, porque assim, em marketing você estudou, quem às vezes é mais visto é lembrado, mas você tem que pensar no que você vai ser lembrado. Qual legado você vai deixar? Qual vai ser a sua questão de marca na vida das pessoas? E até falando disso, eu sei que vocês participam muito de congressos, de eventos, todo o tempo estão se especializando. É legal quando a gente está falando de 2 gerações diferentes, porque
Faz muito tempo que o senhor estudou odontologia, mas continuou aprendendo e a Maitê está vindo numa novidade. Como que é juntar tudo isso em prol das pessoas ali na clínica? Vai. Então, eu e a Maitê, a gente temos muitas afinidades. Trabalhar junto é um prazer. É zero estresse. E a gente é alinhado com algumas coisas, por exemplo, o que você falou, de ter o prazer de sentar para assistir uma aula. A Maitê ainda ela não é professora de odontologia, né? Tenho certeza que vai ser, né? Pelo o desempenho dela, né? E eu sou o professor que adoro sentar e escutar. Acho que de toda aula, de todo congresso, eu saio com alguma informação importante que me acrescenta. Então, tenho 34, não sei, alguém pode corrigir, 35 anos de formado, vai lá, mas eu tenho um prazer enorme em aprender. É um dos maiores prazeres que a gente tem, é viajar para congresso, pelo congresso, né, pelas aulas, e vibrar por isso, pelo conhecimento. Era uma coisa que eu sentia muita falta na publicidade, na verdade, Rafa, porque meus pais, eles sempre foram muito do estudo, né, do acadêmico, valorizavam pós, especialização, né, e na publicidade eu não via muito essa associação, que nem na odontologia, né, odontologia você precisa de um título, E daí isso me frustrava um pouco, eu falava, tô fazendo curso, tô fazendo pós, e não era o que mudava, né, lá a publicidade para mim é muito mais o seu dia a dia, Sim. Né? A experiência que você tem no dia a dia, não necessariamente ligado com um acadêmico. Então, assim, é prazeroso demais você poder associar a odontologia, tudo que você vê, é muito legal isso. Que você vê na teoria, você coloca em prática. Isso é muito bacana, né? Teoria aplicada. E essa odontologia atual, ela é muito dinâmica. A verdade de hoje não vai ser a de amanhã. Daqui 6 meses você está desatualizado. E até um exemplo que o senhor deu em relação aos aparelhos. Hoje em dia, a tecnologia que ela tem no mercado, é importante as pessoas que estão ouvindo entenderem também que, por exemplo, para se ter uma clínica, para se ter um local que faça esse atendimento, é necessário investimento. Então, a todo momento, vocês também estão vendo a questão de equipamentos. Como é que funciona essa reciclagem que deve acontecer de tempos em tempos? Então, você falou aí uma novidade que eu falo para você que já tem outra, né? Você ficou encantada com a dentista que você foi porque ela tirou o raio-x com o negocinho e colocou na sua boca. Só que ela pegou da parede, né, o raio-x e chegou próximo. Hoje em dia, a gente pega a pistola do raio-x, parece uma câmera. Que é como se fosse uma câmera, e você vai falar, puf. Né? Então, a tecnologia, ela é constante. Se você entrou nessa roda, não para mais, né? Infelizmente, a gente não tem tanta ajuda, né, para adquirir equipamentos, a gente não tem ajuda de governo, incentivo do governo para que você adquira esses equipamentos que, para um dentista nos Estados Unidos, é muito fácil ter, né? E a gente tem, tudo que eles têm lá, a gente tem aqui. Só que eles não sofrem tanto para adquirir como a gente sofre. Então, é um processo contínuo. E a gente tem alguns parâmetros, sempre desmistificando essa odontologia. É um custo-benefício, é onde a Maitê falou. Muitas vezes a odontologia é cara porque se paga 2 vezes. Essa odontologia, para você gerar novos conceitos, equipamentos e atualizações, ela é uma odontologia de que ela tem que ser valorizada, não tem como não ser, né? A gente cria situações diferentes para que os nossos pacientes possam realizar seus sonhos, mas não, diminuindo o valor dessa odontologia, né? E um exemplo que eu te dou é consulta. Isso eu sou bastante questionado pela equipe de marketing do Implante Vida, né, por os nossos colaboradores com relação à consulta. Alguns acham que você não tem que cobrar consulta, porque daí você tem a oportunidade de mostrar para o seu paciente quem você é e você vender um serviço. Não. A consulta ela tem que ser cobrada. Você vai vender uma solução
para ela, como o médico também faz. Então, o médico ele tem que pagar a secretária, a luz, né? E todo mundo paga a consulta e não reclama. Né? Agora, na odontologia é questionável. Tem que pagar a consulta? Peraí, não é só na odontologia. Sim, senhor. Vou te contar uma coisa. Acho que qualquer coisa, eu tenho essa teoria. Às vezes, qualquer coisa que é de graça, as pessoas não dão valor. Por quê? Quando você está pagando, investindo em algo, você pensa, opa, você pensa 2 vezes. Então, sua lógica não está equidistante da realidade. Sim, a gente já está convencendo a equipe que é o melhor. Não, mas não é importante a gente falar isso. Não é só por uma questão de lucro ou despesa, porque todo mundo tem. Certo. Mas é uma questão de você, às vezes, ter um conceito e colocar na cabeça daquele paciente o quanto é importante. Se você não se valorizar, exato, vai esperar que o outro valorize. E quem acaba com o mercado são essas clínicas populares, né? Que estão aí para disputar, não estão pensando no tratamento final, entregar o melhor para aquele paciente que está entrando na casa deles. Tá simplesmente pensando em reverter a matemática. Em compra, tem muitas vertentes. Compra, né? É isso que eles querem. Eu quero trazer ele para cá para daí convencer ele a fazer um tratamento. A gente não tenta convencer ninguém a nada, né? Tem alguém que tem uma dor e a gente pode solucionar. Às vezes é um tratamento, é importante destacar, quando você faz essas avaliações, você tem que fazer um tratamento que você precisa, não que você mexer no que está quieto, né? O que os médicos falam. Sim. Às vezes você vai criar um problema. Às vezes chega pacientes com muita coisa para fazer na boca, né? Porque boca é assim. E são vários dentes, né? São 36 dentes. 2. 2 dentes. Né? Os de verdade, né? Que vai até o 16, né? A gente tá contando... Mas tem o siso, né? Tem o siso. Tem 4, conta pronto. bastante. Conta bastante. Então é questionar 30, né? Então, é muita coisa, né? Sim. E às vezes o paciente chega assim, numa angústia, eu preciso resolver tudo, que não resolveu a vida inteira, eu preciso resolver agora. E ele mesmo fala, calma. Uma coisa de cada vez. Falando em calma, é psicológica a cadeira do dentista? As pessoas terem medo? Mas eu adoro esse desafio quando as pessoas entram com medo. Como é que é? Contem cases. Não, muito... Nossa, tinha que daí trazer os pacientes. Os pacientes. Mas essa história é boa. Qual foi a situação mais, assim, inusitada que vocês viveram no consultório com um paciente, assim? Já teve algum que saiu correndo? Correndo? Não, mas a gente... desistiu? Não, eu acho que a gente quebrou todos os preconceitos que os pacientes tinham, ou traumas, né? Hoje a gente, por exemplo, se a pessoa ela vai fazer uma cirurgia conosco e ela tem medo de cirurgia, ela tem fobia, nós temos a solução. A gente tem um centro cirúrgico homologado na clínica e que eu tenho um anestesista que trabalha comigo há quase 30 anos. Então, paciente com uma veiazinha, sedado, você faz a cirurgia e ele vai embora para casa. Tchau. Esse cara nunca mais, ele não carrega, ele não volta com medo nas outras sessões, né? A gente tem um caso bem recente que a moça queria até fazer limpeza com... Queria fazer limpeza já sedada, ela queria ser sedada. Pra fazer sedada. Mas eu não fiz sedada, eu fiz de pé. Você fez de pé? Eu já fez de pé uma limpeza? Comecei de pé, foi sentando na cadeira, foi indo, com o tempo. Trauma total. Ela foi se acostumando. E era adulto, não era criança? Adulta. É importante destacar, porque... Não, a gente tá rindo, descontraindo, mas é uma coisa psicológica. Existem estudos que comprovam isso. A caixa preta, que algum dentista incluiu isso na caixa preta dele, né? Que de medo, porque foi mal atendido, ou porque teve dor, ou porque... E causou trauma, e não tem como, né? Fobia, transpiração, isso ninguém imita e mente, né? Você tá sentindo. O acelerar o teu coração, e isso a gente tem, mas graças a Deus a gente tem que quebrar toda essa com conversa. E outra, não adianta as pessoas falam, putz, aquele paciente é chato. Você quando você fez faculdade, amigo, você não falou assim, eu vou ser dentista só dos pacientes legais, como eu também não sou um cliente legal. Lógico, nada. Eu também sou chato como cliente, né? Agora, eu acho que é importante a gente destacar a parte de saúde odontológica, que muitas vezes as pessoas, elas querem recorrer, a gente já brincou no Instagram, mas tem o Dr. Google, vai lá, teve uma emergência.
O quanto é importante, se de repente você tem uma situação ali de fato de emergência, ir imediatamente no profissional e não esperar o dia seguinte, o final de semana, ou postergar Nossa, às mega vezes a visita. importante, mega, né? Então já vai o odontologia. aviso, então, hein? Na hora que começar a chegar dezembro, corre no dentista, porque a maioria faz o recesso. Mas É essencial que, assim, você não espere chegar nesse ponto, né? até uma questão de saúde de vida mesmo, né? Sim. Porque uma infecção, né, maltratada pode levar ao óbito também, começando pela boca. Como a gente tem muito assunto, a gente vai ter que conversar de novo, porque tem muita coisa para falar da saúde bucal, mas eu quero agradecer vocês. Muito importante a gente fazer esse Pode colocar bate-papo. mais uma coisinha Claro. interessante na sua... Quando você perguntou se tinha alguma coisa inusitada. Sim. Há alguns anos atrás entrou uma paciente, sentou na cadeira e eu perguntei, mas qual é a sua queixa principal? Ela falou assim, olha, doutor, na verdade eu achei que aqui era uma clínica de implante de fertilização. Fala, não operamos milagre ainda. Mas já que eu errei, vamos fazer uma limpeza então? Que bom, né? Ela percebeu na recepção que ela tava no lugar errado. Tudo bem, faz parte. Eu já tô aqui. Implante vida, tava muito a ver com a fertilização, verdade, então... pensando bem do lado de Pode. vista de marca. Mas fala assim, ainda não operamos milagre. Esse fica pro próximo. Mas obrigada, viu? Na próxima a gente fala mais, tem muito assunto. Tem estética, tem... Nossa, tem uma gama de possibilidades. Você vai receber muita gente aqui, Rafa. Que bom, fico feliz. Vai conhecer todas as especialidades. Com certeza. Obrigada, viu, Maite? Obrigada. Nós Você. que agradecemos a Bis, toda a parte construtiva disso daqui e a você, Rafaela. Obrigada, viu? Acho que o importante é as pessoas ficarem bem informadas e chega de medo de cadeira de dentista, que Chega de dentista medo. faz bem. E marketing bom é isso, né? Ter De uma boca a conversa boca. assim, né? Não, Não, boca a boca. Boca a boca. boca a boca. Obrigada, viu? A qualquer momento a gente volta com mais um episódio do Saúde VersoCast.